Ô, meu caro Bruno Flores, o Edenilson se foi, né? É isso. E alguns detalhes importantes, tá, JB? Primeiro que o Edenilson vai passar o carnaval no Rio, né? Vamos ver se o Jeremias consegue falar com ele lá. O Edenilson já tá no Rio de Janeiro, ele embarcou hoje, inclusive. Já chegou no Rio para assinar contrato com o Botafogo, que é o novo clube do Edenilson. A situação com o Grêmio ela foi resolvida da seguinte forma, JB. O Edenilson pediu a rescisão de contrato, né, conversou com a direção, alegou que estava sentindo o ambiente pesado, que não tinha mais cabeça, que preferia sair. E aí o Grêmio, tendo que fazer aqueles movimentos de saída, né, que a gente tanto falou recentemente, né, do Grêmio trabalhar ali com 27 jogadores e hoje ter 33, né, com a saída do Edenilson, mas até então 34, o Grêmio não fez muita força. Os termos dessa rescisão, JB, o Edenilson abriu mão dos valores que tinha a receber até o fim do ano. Então o que o Grêmio acertou pagou já tinha pago janeiro, né? Valores referentes a fevereiro também serão pagos, mesmo aí com metade do mês tendo corrido. E o resto o Edenilson abriu mão. E foi assim que ele rescindiu esse contrato de forma amigável com o Grêmio e está no Rio de Janeiro para assinar com o Botafogo. É importante colocar pro torcedor que, assim, quando se fala rescisão amigável, não quer dizer é amigável porque tem um acerto, é um acordo, na verdade. O É, Grêmio vai pagar, olha, os dias que tu trabalhou, metade do mês, até o dia 15, vai dar mais ou menos a mesma coisa, né? Tu vai receber aqueles dias que tu trabalhou. Não trabalhou, não vai receber. Ponto na valinha. Ele abre mão, entre aspas, mas vai receber lá no Botafogo. Então acaba sendo bom para todo mundo. O Luiz Castro ontem e o próprio Antônio Dutra Júnior tangenciaram o assunto, embora não tenham falado abertamente. O Edenilson pediu para eles, depois do jogo contra o São Paulo, que tinha a proposta do Botafogo e por ambiente queria sair. Não é porque a proposta, até onde eu sei, lá no caiu o JB, caiu o JB. Que estava falando sobre a situação do Edenilson, né? E sobre o que foi colocado pela direção a respeito disso, né? A direção do Grêmio falou sobre uma conversa que o Edenilson teve. O Luiz Castro falou sobre isso, né? O, o Antônio Dutra Júnior também sobre como é que foi conduzido esse processo, né? O Edenilson ele procura o Luiz Castro depois do jogo contra o São Paulo e diz: ó, mister, eu não tenho cabeça, o ambiente é Tu me pesado, ouve? e aí, tendo a proposta, eu te ouço, vamos lá. Boa, boa. Não, Tu então falava, só JB? essa questão. O Edenilson, contrato dele no Botafogo vai ser também até o final do ano, pelo que eu recebi, né? Ó, Eu não deixa eu tenho ver essa aqui. confirmação, eu tava tentando, inclusive, viu? A informação que eu teria, que eu tenho, na verdade, é que o Edenilson deve ter basicamente o mesmo contrato. Uma outra coisa, talvez um pouco mais, um pouco menos de salário, que a gente não sabe bem ao certo, mas eu tenho uma projeção na casa dos seus 400 mil mensais. E que o Edenilson disse para a direção gremista o seguinte: olha, dirigentes, me liberem, o ambiente aqui não tá bom. O Luiz Castro fez questão de tangenciar isso e o próprio Dutra, ao dizer: olha, a imprensa também tem que falar sobre isso. Que é como quem diz: ficou ruim o ambiente com a imprensa, com a torcida, o Edenilson sentiu isso e disse, cara, vou seguir minha vida. Aos 36 anos, ele pega um contrato no Botafogo, provavelmente deve ser até o final do ano, pelo que eu tenho até o final do ano, com Até o fim do possibilidade de ano. mais uma temporada. É isso. Mas ele provavelmente tem mais, possibilidade de mais uma temporada, entendeu? Pega uma renovação, olha, se jogar 60% dos jogos, renova automaticamente por mais um ano. E aí garante uma ampliação. O Edenilson já tem seus 36 anos, vai até os 37, 38 e talvez seja inclusive o último grande clube, o último grande contrato da carreira do Edenilson, que tem uma trajetória larga, longa no futebol brasileiro, em Caxias, Corinthians, Inter, passou um pouco pela Europa, na Itália, mas Inter, depois ele vai pro Atlético Mineiro. Galo, Grêmio e agora Botafogo. Então, assim, essa é a história do Edenilson. Eu tava vendo aqui, o Grêmio chegou a 17 saídas e a direção tem falado repetidamente sobre isso. Mas nessa lista de 17 jogadores, tem Hum. algumas composições que a gente tá abrindo um pouquinho o leque para esses 17 nomes que saíram, né?
Só um detalhe, né, JB? O Martim Anselmi, o técnico do Botafogo, trabalhou com o Edenilson É no verdade. Inter, né? Porque o Martim Anselmi era auxiliar do Miguel Ángel Ramírez e comandou o Edenilson no Internacional, como auxiliar naquele momento, mas tá aí o Tá aí conhecimento a também, ligação. né? Ele já conhece do dia a dia também o Edenilson. Tá aí a ligação. Bom, Bruno, são 17 nomes que saíram da lista do Grêmio e a direção tá dizendo isso. Olha, 17 saíram, só 6 chegaram. Por isso que o elenco que tinha 34 jogadores agora cai para 33. A direção ontem falou abertamente sobre isso. O presidente Odorico, ele disse na entrevista antes do jogo, olha, o número é de 25 a 30 jogadores que nós queremos contar. O número mais próximo do exato que a imprensa tem seria 27. Bom, com a saída do Edenilson fica 33. No mínimo mais de 3 a 5 saídas. E o Grêmio tá elogiando que, bom, eu fiz 17 saídas desde que cheguei. Pelaipe pode falar isso, o Dutra pode falar isso. Mas assim, tem algumas questões que dão uma engordada na lista, né? Se a gente olhar aqui, tem o Ronald, o Arezo, o Carbacho, o Mila, jogadores que sequer estavam à disposição do técnico Luiz Castro e nunca estiveram à disposição do Grêmio. De saídas mesmo, tem muita gente, mas não são todos esses 17 que já estavam aqui. O Adriel já estava fora, né? Nem todos estavam sequer treinando, né? Alguns já estavam em outros clubes, como é o caso do Adriel, por exemplo. Claro que essa é uma lista que o Grêmio divulga, porque sim, eram jogadores sob contrato com o Grêmio, alguns ainda estão, né? Alguns estão emprestados, mas eu acho que é muito mais uma lista, JB, de salários que o Grêmio deixa de pagar, pelo menos uma metade, né? Porque alguns o Grêmio vai ter que pagar alguma parte, enfim, sempre tem nesses acordos. O que o Grêmio faz ao passar essa lista, e isso é mais do que uma leitura sobre isso, né? É uma informação que o Grêmio quer valorizar essas primeiras ações da gestão até agora. Né? O Grêmio fala muito sobre as saídas e sobre dívidas que foram pagas, né? O Grêmio falou, inclusive confirmou quando chegou ali a 100 milhões de reais em dívidas pagas. Se eu não estou enganado, foi na primeira semana do ano, né? Que o Grêmio confirmou, começou a vazar essa informação para valorizar aquelas primeiras atitudes, né? Da nova gestão do presidente Odorico Roman. E nesse caso das saídas, né? Especialmente porque o Grêmio tratou muito o nome do Paulo Pelaipe como alguém que seria o responsável por isso, né, JB? Por alguém que seria o cara que teria contatos no mercado, bom trânsito entre vários clubes e conseguiria desatar esses nós para desinchar a folha do Grêmio e o elenco, né, que tinha 40 jogadores aí até o fim do ano passado, só que ainda tem gente para sair, né? O Grêmio, o presidente Odorico falou em 25 a 30, né? Essa margem de 30 já é um pouquinho maior do que aquele 27, que é o número mágico do Luiz Castro. Mas talvez seja também uma margem um pouco maior, porque tem mais gente para sair depois de quase 20 saídas, né?